Oi, Mônica, boa tarde para mim e bom dia para você aí no Brasil, para todo Bom mundo que nos dia. acompanha no Em Ponto. O presidente Lula acabou de chegar aqui em Hanoi, esse aqui é o hotel em que ele vai ficar hospedado, além da comitiva que envolve mais de 10 ministros e também os presidentes da Câmara e do Senado, eles inclusive passaram aqui agora há pouco, devem jantar aqui perto do hotel. Mônica, esse crescimento econômico do Vietnã é uma coisa impressionante, né? Nos últimos 30 anos eles conseguiram sair de um dos países mais pobres do mundo para uma economia de renda média baixa. Né? Foi um crescimento acelerado nesses últimos anos, conseguiram reduzir a pobreza também de forma drástica, né? Caiu nesses 30 anos de 60% para cerca de 4% a população que vive na pobreza. Então, o Vietnã vem se consolidando como uma economia muito forte da Ásia e para nós, né, no Brasil, também é uma economia muito importante. Como você bem disse, é o quinto mercado dos nossos produtos agropecuários, porque nesse crescimento econômico do Vietnã, o Vietnã que se industrializou muito, inclusive aqui na capital Hanoi a gente sente um ar muito pesado, muita gente usando máscara. Daqui a pouquinho eles devem liberar novamente o trânsito aqui pelo hotel onde o presidente está hospedado e vocês vão ver muita gente usando máscara ali, cobrindo, né? Muitos vietnamitas de moto cobrindo por conta dessa alta poluição do ar, as termoelétricas, as indústrias todas aqui da capital Hanoi. Então, nesse crescimento econômico, eles se industrializaram muito e estão contando com os nossos produtos agropecuários e nós no Brasil contamos também com os produtos manufaturados deles. Eles enviam para a gente compra celular, circuitos eletrônicos do Vietnã e eles compram nosso milho, nossa soja, nosso algodão. Então, uma troca comercial bastante intensa. Está aí na faixa, no patamar dos 7 bilhões de dólares no ano passado, deve aumentar nesses próximos anos. O objetivo, inclusive, segundo os acordos que já foram firmados entre Brasil e Vietnã, é alcançar um patamar de 15 bilhões de dólares de trocas comerciais até 2030, ou seja, nos próximos 5 anos. E além desses acordos comerciais que vêm sendo traçados, inclusive no sábado vai ter um fórum empresarial envolvendo empresários brasileiros. Conversei agora há pouco com alguns diplomatas brasileiros. Eles disseram que entre os principais artigos dessa lista que eles estão tentando abrir mercado aqui no Vietnã, a carne bovina, que os vietnamitas pararam de importar depois da Operação Carne Fraca. E segundo ponto que deve ser, que está na pauta deles, é a venda de aviões brasileiros, a venda de aviões da Embraer, civis e militares, porque o Vietnã sempre dependeu de uma cooperação política com a Rússia, só que nesses últimos anos a Rússia tem se envolvido, né, nos últimos 3 anos, nessa guerra com a Ucrânia, diretamente com a Ucrânia e de forma indireta também com alguns países ocidentais, e por isso o Vietnã vem tentando então encontrar outros parceiros para a área da defesa. E é um relacionamento Brasil-Vietnã, um relacionamento de longo prazo, viu, Mônica? A primeira visita de Estado do presidente Lula ao Vietnã, aqui em Hanoi, foi em 2008. Naquela época, as trocas comerciais eram de cerca de 500 milhões de dólares. Atualmente, chegamos aí a mais de 7 bilhões, querem avançar para 15 bilhões nos próximos anos, e tem também uma aproximação política. Se a gente olhar nesses últimos anos aí de encontros bilaterais que foram sendo traçados, né, quando a gente vai viajando o mundo, contando esses grandes encontros mundiais, a gente tem que ficar de olho também naqueles encontros de portas fechadas, né? E se a gente olha esses encontros de portas fechadas, Lula e o primeiro-ministro do Vietnã, o Pham Minh Chinh, se encontraram em 2023, numa visita oficial. Em 2023, de novo, se encontraram no G7, no Japão, numa reunião ali às margens da cúpula do G7. E em 2024, no ano passado, o primeiro-ministro vietnamita foi ao Brasil para participar do G20 e ali também houve um encontro e naquele momento o governo brasileiro e o vietnamita assinaram uma parceria estratégica, ou seja, além das trocas comerciais que vêm avançando ao longo dos últimos anos, os dois países querem também dividir informações sensíveis de defesa. Esse é o objetivo e, inclusive, essa comitiva brasileira vem para cá, para Hanoi, no Vietnã, para estipular um plano de ação para essa troca de informações sensíveis de inteligência. Tem até um ponto sendo articulado agora envolvendo o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Mônica. Muito interessante, Murilo, seu relato, porque tanto do ponto de vista diplomático e desses encontros sucessivos que a gente vem fazendo, nós aqui, os brasileiros, o Brasil, o governo brasileiro com o Vietnã, tem essa cena econômica que mudou, de fato, a paisagem do Vietnã, inclusive com esse preço alto que se paga, né, Murilo, de poluição e tudo mais, porque a industrialização é rápida, veloz, sem a infraestrutura necessária também pode ser problemática. Então, essa visita pode ser até mais interessante do que a do Japão, que são dois relacionamentos
muito consolidados, muito enraizados, né, pela tradição até de bom relacionamento que o Brasil tem com o Japão. O Vietnã pode, de fato, abrir portas diferentes aqui para a gente, particularmente no comércio e na diplomacia.